Meio-dia. Bom dia. Como diz aquele versículo, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Mas graças a Deus por podermos estar juntos para falarmos, para louvarmos, para adorarmos a Deus, para ouvirmos da sua palavra. Damos ainda mais graças ao Senhor porque neste culto nós estamos a falar, a pregar o seu Evangelho. O seu Evangelho, na sua verdade, está a ser pregado e a nossa oração é que hoje possa experimentar a salvação que há em Cristo Jesus. Nós iniciamos na primeira parte com esta questão e que nós temos colocado para pensarmos hoje. O que é o Evangelho? Talvez possas pensar que esta é uma pergunta fácil de responder para nós os cristãos. E por isso não é necessário colocar essa questão, o que é o Evangelho. Talvez possas pensar que é como pedir a um jogador de futebol para pensar na questão do que é uma bola, ou o que é um golo. Ou é como pedir ao pastor para explicar o que é ser Benfica. São coisas básicas, segundo muitos de nós pensamos, não é? Mas, por que é básico? Nós pensamos que o Evangelho é o ponto central, é a essência do cristianismo. Porque nós pensamos que o Evangelho é aquilo que nós falamos, é aquilo primeiramente que nós fundamentamos a nossa vida, aquilo que nós edificamos a igreja e que falamos para as pessoas com o desejo que possam ouvir e crer no Senhor Jesus. Mas se alguém te perguntasse o que é o Evangelho, o que é que irias responder? Como é que responderias a esta pergunta? O que é o Evangelho? O que são as boas novas que vocês cristãos partilham em todo lugar para todas as pessoas? O que há de bom nessas boas novas? Realmente nós temos receio muitas vezes porque muitos cristãos não têm o conteúdo ou não têm o conhecimento certo do que é o Evangelho. Temos até esse receio de ouvir muitas vezes respostas de alguns crentes a esta pergunta. Porque como temos ouvido, muitos pensam que o Evangelho é a notícia que Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Oh, que bom ouvir isso. Outros dizem que o Evangelho é a notícia para nós que somos filhos de Deus e que Deus nos ama tanto que quer que tenhamos uma vida cheia de coisas, abundantemente bem-sucedido, que sejamos felizes. É o que muita gente que se diz cristão anuncia para este mundo afora. Alguns até pensam e também acreditam que nós temos que falar da cruz de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Mas como harmonizar isso? A verdade é que obter uma resposta a esta pergunta que nos parece simples devia ser também simples, mas nem sempre é. Porque o conteúdo que as pessoas têm do Evangelho é débil. Muitas pessoas têm um conteúdo débil do Evangelho, do que é o verdadeiro Evangelho que a Bíblia ensina. E por ter um conhecimento débil do Evangelho, produz ou leva uma adoração débil. Por quê? Porque esse pensamento sobre o Evangelho tira o foco de Deus, tira os nossos olhos de Deus e coloca no eu do homem. Desvaloriza, menospreza aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Mas em contraste, o Evangelho bíblico, o Evangelho que nós encontramos nas Escrituras, o Evangelho que Paulo vai apresentar aqui na carta aos Romanos, ele é um combustível na fornalha da adoração a Deus. E quanto mais conhecemos, mais entendemos esse Evangelho, quanto mais crermos nele, quanto mais descansarmos nele,
mais vamos adorar a Deus. E mais vamos adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, em Cristo Jesus. Este é o Evangelho que encontramos aqui na carta aos Romanos, apresentado pelo apóstolo Paulo. Podemos abrir em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler agora, neste momento, os 4 capítulos de uma vez. E os irmãos, Nelson, não faça isso. Então vamos ler os versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer-te, ó Pai, pela verdade da Tua palavra. Queremos agradecer-te pelo Teu Evangelho, que é poderoso para realmente transformar vidas. Mesmo aquelas vidas mais improváveis, Senhor. Ela é poderosa para resgatar. Obrigado, Senhor, porque nos tens dado da Tua palavra e temos estudado a Tua palavra aqui nesta igreja. E ajude-nos, Senhor, também a anunciá-la na sua verdade, para que o Senhor possa desvendar os olhos de muitos que ainda se encontram cegos, se encontram em trevas. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, para que realmente a Tua palavra possa chegar aos nossos corações e que hoje possa haver salvação no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta pergunta, o Evangelho, nós temos respondido desde o primeiro culto e nós vimos de uma forma assim rápida algum contexto desta carta de Romanos. Como sabemos, Roma era a cidade, a capital do Império e era praticamente considerado o centro, a capital do mundo na época de Jesus e também do apóstolo Paulo. E ela era uma cidade que era rodeada, podemos dizer, tinha imensas estradas, como uma rede que convergia tudo para esta cidade. E daí aquela famosa frase que nós falamos, nós dizemos e ouvimos muito: todos os caminhos vão dar a Roma. Havia realmente uma grande quantidade de pessoas que buscavam ou que iam para esta cidade. E por causa disso, havia então uma convergência, ou encaminhava-se quase todas as principais riquezas para esta cidade. Era uma cidade realmente próspera, desculpem a palavra, quase que me fugi. Mas também a degradação moral e espiritual das pessoas nessa cidade era bastante evidente. E Paulo vai falar disso no capítulo 1. Toda aquela romaria, podemos dizer assim, aquela circulação de pessoas que, chegando a Roma, produzia toda uma degradação espiritual na vida daquelas pessoas também. Tudo aquilo que se vivia lá, todas aquelas influências da cidade. E esta carta Paulo escreve a partir de Corinto, em princípio no final da sua terceira viagem missionária, na primavera de 56. Escreve para a igreja de Corinto, para a igreja de Roma, para mostrar, ou primeiramente para apresentar a eles. Escreve também para criar nesses irmãos o interesse deles na sua missão, na sua viagem que ele estava a planear para ir à Espanha. Nós não sabemos se ele foi, mas queria estabelecer essa ponte, essa ajuda para poder ir lá. Paulo não conhecia essa igreja. Possivelmente, segundo alguns estudiosos, esta igreja foi formada por alguns cristãos que, na altura de Pentecostes, na pregação de Pedro, estavam lá, porque no livro de Atos, nomeia ali que na cidade tinha lá gente de toda parte e tinha ali também romanos. E possivelmente, então, alguns irmãos alguns romanos converteram nesta pregação, regressaram à sua cidade natal, junto com alguns judeus também convertidos, surgiu então a igreja em Roma. Então Paulo queria conhecê-los, porque ainda não tinha estado com eles.
ele queria também apresentar a eles. E nesta carta, ele apresenta o seu tema. Ele apresenta que o tema central é a revelação da justiça de Deus ao homem. Justiça essa que é redentora, é santificante. Justiça essa que deve ser aplicada à necessidade espiritual do homem. Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo, queria edificar esta igreja em Roma, escrevendo esta epístola. Ele tinha interesse que realmente esses irmãos soubessem quem era Paulo, soubessem do seu ministério, mas principalmente Paulo escreveu e com o interesse de que esses irmãos em Roma pudessem saber que a mesma mensagem que ele proclamava desde que foi chamado, era a mensagem que eles haviam crido. A mesma mensagem do Evangelho que Paulo foi separado para proclamar. Foi a mensagem que foi pregada a esses irmãos e que converteram. Então ele desejava que esses irmãos soubessem dessas boas novas que eram realmente, que os unia, podemos dizer assim. E aqui nesta carta o apóstolo vai apresentar o Evangelho e vai mostrar que a mensagem do Evangelho, ela inclui a notícia de que existe um Deus Criador, justo, diante de quem somos responsáveis. Existe um Deus Criador, justo, diante de quem somos responsáveis. Pode passar, Gustavo. Paulo quer então apresentar, e esta mensagem, logo de início, ele começa a falar, ele dá aqui algumas observações introdutórias do versículo 1 ao versículo 7, e depois ele fala do seu interesse em ir ter com esses irmãos, em ir a Roma para os visitar, para os conhecer presencialmente. E no versículo 17 e versículo 18, Paulo faz uma declaração em síntese da mensagem que ele irá apresentar aqui a partir do versículo 18. A partir do versículo 18, do 16 e 17, é a síntese dessa mensagem. Então, aqui, do versículo 18 em frente, Paulo começa a apresentar esta mensagem do Evangelho, mostrando que a mensagem do Evangelho fala de um Deus Criador, justo, diante de quem nós somos responsáveis. Deus é o Criador de todas as coisas. E esta frase que diz, a ira de Deus é revelada do céu, Paulo quer dizer também com isso, é que a humanidade, o homem não é autônomo. Nós não criamos a nós mesmos. Ele quer dizer que o homem não é autodependente. Ele quer dizer que o homem não é responsável por ele mesmo, no sentido que ele fez-se existir sozinho. Mas sim, Deus é o Criador de todas as coisas que existem no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. E diante dele, nós todos somos responsáveis. Esse Deus, sendo Criador, ele nos chama a adorá-lo. Nos chama a prestar reverência, a dar graças a ele. Por isso que ele diz aqui, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam graças. Porque Deus requer da humanidade, requer do homem a adoração. Porque Ele é que nos criou. Porque Ele é que fez tudo chegar à existência. E como estava a dizer na primeira parte, muitas vezes nós saímos na rua, falamos com as pessoas para ouvirmos o que elas pensam sobre Deus, de quem é Deus. Nós ouvimos cada absurdo, que é uma coisa terrível. Nós ouvimos de tudo. Nós ouvimos que Deus é aquele velhinho que está sentado aí no seu trono, a olhar para baixo, assistindo os homens se matando uns aos outros. E ele não se intromete porque não tem nada com isso. Nós ouvimos também de pessoas que pensam que Deus é um Deus que é o amiguinho que anda ao seu lado, sempre ajuda, não julga em nada,
Porque, afinal de contas, Deus é um Deus compreensivo, porque Ele sabe que nós somos falhos, nós erramos, somos imperfeitos. Então Deus não nos julga em nada, porque é normal pecarmos, é normal errarmos. E há outros ainda que pensam que o trabalho de Deus é perdoar, porque Ele é amor. É amoroso, Ele tem que perdoar. Não é assim? Muitos pensam que esse é realmente o propósito de Deus. É só para isso que Deus existe. Mas ainda há outros que pensam, como um rapaz que eu partilhei na primeira parte, que eu encontrei lá embaixo no Miratejo, na praça, de que Deus é simplesmente uma ideia que o homem criou na mente para tentar explicar aquilo que a ciência não consegue explicar. Pensamentos absurdos sobre Deus. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo diz que apesar do homem ignorar, apesar do homem desprezar a existência de Deus, apesar do homem criar vários pensamentos, teorias de que Deus não existe, que só existe na mente dos homens malucos, o apóstolo Paulo aqui diz que Deus não somente existe, como Ele é o Criador de todas as coisas e nos criou e nos chama a responsabilidade diante de Deus, diante dele. Somos responsáveis, porque Ele nos criou para adorarmos, para glorificarmos a Ele. Assim diz as Escrituras. Paulo afirma que a sua existência, o seu poder, a sua divindade são percebidas, são reconhecidos claramente pelas coisas criadas. E nós temos caminhado estas semanas com o pastor Jairo nessas pregações de Gênesis e nos faz lembrar de que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, mostrando que realmente existe um Deus. E Ele nos responsabiliza, Ele responsabiliza o homem por ignorar a sua existência, por desprezar a sua existência. Diante desse Deus, nós somos responsáveis porque Ele colocou tudo a olhos vistos, sendo Ele um Deus de justiça e sendo Ele de absoluta santidade. Diante dele, nós que somos responsáveis, Ele revela do céu a sua ira contra o desprezo do homem, contra a ignorância do homem, porque o homem de propósito ignora a sua existência. E Ele revela do céu contra aqueles que não prestam devoção a Ele, que não dão adoração, sendo Ele Criador. Ele é realmente aquele que pode exigir a forma como devemos viver, a forma como devemos estar neste mundo. Sabendo que, por certo, Ele julga e pune o mal. Porque se não punisse o mal, não seria Deus na sua essência. Ele estaria a negar Ele próprio. E Deus não pode fazer isso. Para nós temos que entender, irmãos, que sem Deus nós não conseguimos perceber o Evangelho. Sem Deus não se consegue explicar o Evangelho. Tudo começa em Deus. É nele. Se o homem errar em reconhecer a sua existência, de quem ele é, ele vai também errar em todo o resto. Vai ser um descalabro. Quando percebermos essa verdade, nós vamos adorar a Deus de forma correta. Nós vamos adorá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. E nós vamos perceber que realmente o Evangelho é Deus. O dom do Evangelho é Deus. E quando nós dizemos que Deus é o dom do Evangelho, estamos a dizer que o supremo, o melhor, o final, o bem supremo e decisivo do Evangelho, sem a qual nenhuma outra dádiva
seria boa é desfrutar da beleza da sua pessoa. É ter Deus em nós. É ter Deus na nossa vida. É por isso que Paulo disse em outro lugar, mais propriamente Filipenses 3:8, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para ter Deus na sua vida. Deus é o bem maior. Ele é o dom do Evangelho. Paulo apresenta aqui que a mensagem do Evangelho inclui a existência desse Deus. Deus Criador, justo, diante dele nós somos responsáveis. E nós devemos entender que, sim, ele é amor, sim, ele é compassivo, mas também ele é um Deus justo e ele é um Deus santo e vai requerer a punição do pecado. Ele nunca irá esquecer, nunca irá ignorar, nunca irá tolerar o pecado. Os nossos incluídos. E isso nos apresenta uma má notícia. Traz más notícias. E essa má notícia é que o homem, o pecador, se rebelou contra Deus. Aqui no capítulo 1 de Romanos, do versículo 22 ao versículo 23, nós temos aqui toda, vamos dizer, a cartilha do homem. A realidade do homem sem Deus. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem de homem incorruptível, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus por mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até as suas mulheres trocaram o seu uso natural por outros que contrariam a natureza. Do mesmo modo, os homens também deixaram as relações naturais com a mulher e se inflamaram de paixões uns pelos outros, cometendo atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos punição merecida pelo seu erro. E desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Encheram-se de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malícia, difamação, caluniadores, inimigos de Deus. Dá até comichão em ler tudo isso, não é, irmãos? Tudo isso é a realidade do homem. Insolentes, caluniadores, inimigos de Deus, arrogantes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família e sem misericórdia, embora conhecem a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que as praticam. E portanto, no capítulo 2, não tens desculpas, ó homem, quando julgas, não importa quem seja, porque no que julgas ao outro, te condenas a ti mesmo, pois praticas o mesmo que condenas. E depois aqui no versículo 9 do capítulo 3 em frente, ele vai falar também de que todos nós estamos debaixo do pecado. Que se conclui, levamos alguma vantagem de forma nenhuma. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos. Com a língua enganam.
Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e da amargura. Desculpa. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Seus caminhos há destruição. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz aos que vivem nela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Então esta é uma notícia que Paulo apresenta aqui. Paulo diz que o Evangelho também inclui mais notícias. Ele traz aqui a condenação, traz aqui a acusação de Deus que está sobre a humanidade. O homem pecou em não honrar a Deus. Pecou em não dar graças a Deus, ao Deus Santo, vivo, Criador de todas as coisas. Em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura, tornaram-se idólatras. Faz toda essa lista, trocaram a verdade por mentira. Fizeram do mal bem e o bem mal. Tornaram-se gananciosos, invejosos, homicidas, criando contendas. O homem é cheio de engano, de malícia, difamação. São caluniadores, inimigos de Deus, arrogantes, desobedientes aos pais, sem afeição pela família. Em resumo, uma depravação total. O homem é totalmente depravado. E Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda esta corrupção, toda essa impiedade. E ele sublinha, não há ninguém que fica de fora. Não há ninguém. Tanto judeus como gentios, onde estamos incluídos, não há um capaz de se desculpar quando comparecermos diante do tribunal daquele que é o justo juiz de toda a terra. Diante dele, toda a boca se calará. Porquanto não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum. Todos estamos debaixo do pecado. Todos merecemos a morte. Todos merecemos o inferno. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós nascemos no pecado. Estamos totalmente depravados, podres. Podemos até permanecer de pé com alguma elegância. Podemos até disfarçar com alguma coisa de exterior para disfarçar, embora para alguns, não é, companheiro Pina? Para alguns não há muito a fazer, não é? Ele diz não sabe do que fala. Mas essa é a realidade interior. Exterior podemos dar essa ideia, essa parecência de beleza. Mas no interior há uma corrupção. É podre. É corrupto. Está morto espiritualmente. E é claro que o homem realmente pode amar, porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Mas tudo isso é passageiro, é momentâneo, instável, contaminado pelo pecado. Porque todo homem está contaminado. E perante essa realidade, muitos tentam disfarçar praticando atos de bondade, praticando coisas para realçar, como dizem alguns, realçar o lado bom do homem, para que o lado mau possa ficar escondido. Mas isso é inútil, porque só cria orgulho, só eleva a autojustiça do homem que é sem valor, porque todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós somos como imundos e os nossos atos de justiça como trapos de imundícia. E, portanto, não há nenhum que possa disfarçar da condenação que está sobre ele. O homem está preso. E só o que pode fazer é pecar, 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 mais pecar. E se houver mais, pecar outra vez. Porque essa é a nossa natureza. É a natureza do homem. Realmente isso é a má notícia. E esta mensagem realmente é desagradável aos ouvidos. É duro de ouvir. Quem pode suportar isso, Nelson? Mas esta é a verdade de Deus. Esta é a verdade que Deus
estabelece, coloca nas Escrituras. Alguns tentam disfarçar, dizendo às pessoas: tu tens que ser salvo da tua maneira de viver sem propósito, sem sentido. Tens que melhorar nisso. Como se o problema do homem fosse comportamentos, se o problema do homem fosse a vida sem propósito. O problema é mais profundo. É o pecado, é a depravação. Portanto, o Evangelho inclui essas más notícias. Temos que falar delas. Não podemos omitir. Mas se inclui más notícias, também, graças a Deus, inclui boas notícias. Glória a Deus por isso. Inclui boas notícias. E as boas notícias que Paulo apresenta aqui é que Deus justifica o homem por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus justifica o homem por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo afirma que todo homem, judeu ou gentil, todos estamos debaixo do pecado e por si mesmo o homem é miseravelmente incapaz de retirar a acusação que pesa sobre ele. Toda a tentativa para o fazer é inútil, porque, como vimos, o homem é injusto por natureza. Mas, para isso, a justiça de Deus se manifestou. No versículo 21 do capítulo 1, ele diz... Desculpem, versículo 21 do capítulo 3. Ele diz: mas a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, se manifestou agora independentemente da lei. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus pôs como propiciação por seu sangue, mediante a fé, para manifestar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus. Isso para demonstrar sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ainda no capítulo 4, versículo 24 e 25 diz: mas também, por nossa causa, a quem Deus acreditará, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Paulo nos mostra aqui no versículo 21 que Deus nos traz a justificação no seu Filho, por meio da morte e ressurreição do seu Filho. Esta palavra que aparece aqui no versículo 21 é muito importante. A primeira palavra, mas, a justiça de Deus, mas, outra vez, mas, esta palavra é importantíssima. Porque aqui no versículo 21, ela tem um poder de abolir tudo aquilo que já foi dito nos versículos anteriores. Ela tem o poder de trazer as boas notícias de Deus para nós. Tem o poder de trazer a esperança que há em Deus. Eis que Deus, graciosamente, concede uma justiça proveniente dele. Na sua graça, ele concede essa justiça. E por isso nós temos que agradecer a Deus hoje ainda mais pelo fato de que as más notícias, a notícia da corrupção humana, do julgamento de Deus que está sobre o homem, não é o fim da história. Não é. Não são o fim da história. A condenação, a depravação, não. Eu e tu estávamos destinados à condenação, mas Deus agiu. E Deus, para justificar e salvar os pecadores perdidos, Ele nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer e ressuscitar para a nossa justificação.
Outra vez no versículo 24 do capítulo 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus expôs como propiciação por seu sangue, mediante a fé, para manifestar sua justiça para a remissão dos pecados, dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Versículo 24 do capítulo 4. Mas também por sua causa, por nossa causa, a quem Deus, ele fala de Abraão, mas também ele inclui também os gentios, porque ele fala dos judeus e também dos gentios, inclui também, nós estamos aqui. Por nossa causa, a quem Deus acreditará nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Deus entregou Jesus no nosso lugar. Entregou-o para expiar, para redimir os pecados do seu povo. E foi ressuscitado pelo poder divino para garantir a nossa justificação. Conseguem perceber isso? Conseguem entender o significado disso? Significa que eu sou aquele que devia morrer por causa do meu pecado. Significa que eu e tu deveríamos ser punidos por causa das nossas transgressões. Mas Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu por mim e por ti. Se eu morresse, ou se tu morresses pelos teus, e se eu morresse pelos meus pecados, nós ainda assim não conseguiríamos justificar o nosso pecado diante de Deus. Porque nós não temos justiça própria. Ainda que fosse mesmo crucificado, despedaçado, é o teu pecado. Não justificava. Porque nós somos pecadores e já vimos que estamos todos debaixo do pecado. Mas aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tirou os nossos pecados e colocou sobre Jesus naquela cruz. Tirou da sua justiça e colocou sobre nós para nos justificar. As transgressões eram minhas, mas o sofrimento foi dele. As iniquidades eram minhas, mas a punição foi dele. O pecado era meu, era teu, mas a agonia foi dele. A punição dele trouxe-nos paz com Deus. A sua morte, a sua e a minha vida. A sua ressurreição, a nossa justificação. Glória a Deus pela sua bondade. Glória a Deus pela justificação que nós temos em Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. No versículo 24. Ele nos justificou diante de Deus, tomou o nosso lugar, substituiu-nos naquela cruz, pagando a penalidade exigida por Deus pelos nossos pecados, cumprindo todas as exigências de Deus para a satisfação da total justiça de Deus, retirando sobre nós a acusação que estava, a condenação que estava, a penalidade que estava, a culpa que estava. E pelos seus méritos, Cristo nos declara justos diante de Deus. Isso quer dizer perdoado da culpa, do castigo, do pecado, perdoados do pecado que nos corrói, que nos arrasa, que nos destrói. Ele nos torna aceitáveis a Deus. E como cantamos, Ele nos leva a sentar à mesa do Pai. Ele retira a ira que estava sobre nós.
e nos faz entrar na presença de Deus, estar com Ele, cear com Ele. Ele nos faz filhos de Deus. E isso não é só para os judeus, para os gentios, é para todos. Todo aquele que crê, todo aquele que está em Cristo, já não tem condenação a pesar sobre ele. Somos agora salvos da ira. Paulo nos diz que o Evangelho inclui esta mensagem de que Deus nos justifica o homem pela morte e ressurreição de Jesus. Pela sua ressurreição fomos justificados. Por fim, Paulo também quer mostrar que o Evangelho inclui a resposta para sermos salvos. Capítulo 3, versículo 21, ele diz: mas a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, se manifestou agora independentemente da lei. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. No versículo 25 do capítulo 3, a quem Deus expôs como propiciação por seu sangue, mediante a fé, para manifestar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Ainda no versículo 28, concluímos então que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Capítulo 4, ele vai falar também aqui do exemplo de Abraão e de Davi. Que diremos que nosso antepassado Abraão alcançou? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como obrigação. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, é a sua fé que lhe é acreditada como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoados, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. É bem-aventurado. O apóstolo Paulo nos mostra e sublinha que o Evangelho inclui a nossa resposta, no sentido em que temos que exercer fé. Ele coloca ele coloca fé em nós para crermos em Cristo, para crermos na sua morte, na sua ressurreição, como expiação dos nossos pecados. O apóstolo dá o exemplo então de Davi e de Abraão, mostrando que esta justificação ela é concedida pela fé. Não é por obras da lei. Não é por aquilo que possamos fazer. Não é por aquilo que possamos ser. Não é por sermos bonitos ou feios. Porque senão, como dizem os irmãos brasileiros, estávamos lascados, alguns, não é? Não é por nós. É por sua graça. É por meio da fé. Pela fé nele. Pela graça mediante a fé. E essa fé que produz, que nos leva a reconhecer o nosso pecado, a arrepender dos nossos pecados, a confessar os nossos pecados a Deus, que Ele sim é poderoso e é aquele capaz de purificar os nossos corações de toda a injustiça, de todo o pecado. Olhando mais propriamente para o exemplo de Davi, Paulo mostra que realmente Davi, e Abraão também, mas em Davi ele recorre ao Salmo 32, mostrando como é que ele foi justificado.
não é por sacrifício, porque, como disse Davi, esse salmo é o salmo depois de ele ter cometido o pecado com Betseba e também ter assassinado Urias. Davi, no Salmo 51, diz: não é por sacrifícios ou ofertas, senão eu os daria a ti. Mas é um coração quebrantado, arrependido, um coração que confessa a Deus. Esse Deus não despreza. É aquele que confessa a Deus, assim como Davi. Podemos ir ler o Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há culpa. Quando guardei silêncio, meus ossos se envelheceram pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de verão. Atenção aqui. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso todo aquele que é piedoso orará a ti, a tempo de te encontrar. Até quando grandes inundações vierem, a ele não chegarão. Davi, com o coração arrependido, não escondeu o seu pecado. Não tentou mostrar aquilo que ele não era. Com o coração contrito, chegou a Deus. Confessou os seus pecados. Pediu perdão ao Senhor. E então ele desfrutou do perdão. E ele sabia que era pelo favor de Deus. E Paulo traz este salmo de Davi para nos mostrar, sim, é feliz, é muito mais que feliz realmente, a pessoa que tem esse coração arrependido, a pessoa que confessa a Deus, a pessoa que tem fé em Deus e não fé na fé. É a pessoa que reconhece que sem Deus é impossível. Então, orará a Deus, confessando, abandonando o pecado, e Deus gratuitamente o justifica em Jesus. O resultado disso é realmente uma alegria plena, a satisfação em Deus. Por isso que Paulo traz aqui essa citação, porque são palavras de alívio, palavras de alegria, palavras de paz com Deus. Hoje, permite-me dizer, hoje também Deus te chama a fazeres o mesmo. A dizer: não ocultarei o meu pecado a Deus. A arrepender dos teus pecados. A humilhar diante de Deus e confessar a Ele. Reconhecer a tua depravação, a tua miséria. Reconhecer que tens pecado contra Deus. E confessar. Pedir perdão. Pedir para que Cristo possa ser o teu justificador. Só assim Deus vai tirar a ira dele que está sobre ti. Só assim não serás condenado. Só assim experimentarás a alegria e a satisfação plena em Deus. Só assim terás a vida eterna em Cristo. A resposta é pela fé. A resposta é respondermos à graça de Deus pela fé. Arrependendo, confessando e crendo que Jesus é o único que nos pode justificar. Irmãos, o Evangelho é esse. E podemos dizer de forma resumida que é Deus, o homem pecador, Cristo justificador e
pela fé, crer nele, aceitar a graça que há em Cristo, confessar a Ele. Em resposta, somente o Evangelho de Jesus tem poder para mudar a nossa realidade. Creio que aqueles que estão em Cristo podem testemunhar aquilo que eram antes. E agora, como Deus mudou a vida. Eu gosto sempre de lembrar aquilo que eu era antes, para ver a graça de Deus na minha vida. Um desgraçado, um demoninho, como chamavam, mas que Deus foi lá buscar na sua graça e misericórdia para mudar a realidade, mudar a vida. Mostrou-me a minha miséria, o meu pecado, e confessei a Ele, não ocultei. Esta é a mensagem que nós temos que anunciar, amados irmãos. Como diz Paulo, esta é a mensagem que nós não podemos envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Para todos, primeiro do judeu, depois do grego, do rico, do pobre. Todos os homens estão debaixo do pecado e precisam crer nesta mensagem. Pois ele diz, no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé em quem? Em Jesus. Em Jesus. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus pode nos salvar. O homem é incapaz de redimir a si mesmo. É incapaz de mudar a sua condição. Contudo, Deus vem a nós com um poder ilimitado, com o poder do Evangelho, para transformar até o mais improvável homem. Irmãos, esta é a mensagem do Evangelho que durante os 2 cultos temos pregado, cantado, orado. Esta é a mensagem que esta igreja procura ensinar. Esta é a mensagem que anunciamos lá fora. Temos que anunciá-lo de forma completa. Não é como alguns fazem. Falar, Deus tem um propósito para a tua vida. Dizer, Deus quer que sejas plenamente feliz. É mostrar a mensagem completa. Porque é verdade que esta mensagem, para alguns, vai ser desagradável. Porque a Bíblia diz que ela, para alguns, é cheiro de vida para vida, mas para outros é cheiro de morte para morte. E é nesta mensagem que nós temos também que gloriar, como Paulo gloriava, anunciá-lo assim. E Deus fará o seu trabalho. Portanto, o que é o Evangelho? É Deus, Criador, Santo, Justo, o homem corrupto, mas que Deus preparou a solução para o homem em Cristo. E nós só temos que crer pela fé nesta salvação que foi preparada, que é dada de graça. Arrepender, confessar e crer nele. Amém?